Como ler runas. Preparando-se para a leitura. Compre um conjunto de pedras rúnicas em uma loja de espiritualidade ou na internet. As pedras geralmente são vendidas em conjuntos de 24 a 33 unidades de mesmo tamanho e formato. Elas são feitas de madeira ou de pedra e têm símbolos impressos na superfície. As pedras também podem vir com um saco de pano que você pode usar durante a leitura e para guarda-las quando não as estiver usando. As que são feitas de pedra são mais caras do que as de madeira. Dependendo de onde você comprá-las, o material se trata mais da sua preferência pessoal, pois qualquer um serve para a leitura. Alguns conjuntos são feitos de cristais, como quartzo rosa ou ametista. Você pode escolher um conjunto de cristais se tiver alguma afinidade com certo tipo ou se sentir que se identifica com um cristal. A maioria dos conjuntos vem com um livro de instruções que inclui o significado dos símbolos. Você pode escolher um conjunto com 24 a 27 pedras para começar. Principalmente se estiver fazendo a leitura pela primeira vez. Adicione mais pedras ao conjunto à medida que realizar mais leituras. Faça suas próprias pedras rúnicas de madeira, rochedo ou cristal. Adquira pedaços de madeira do mesmo tamanho e formato. Você pode usar pedrinhas ou até mesmo pedaços lisos de cristal. Desenhe os símbolos rúnicos em cada pedaço com um marcador para criar sua própria coleção. Esse pode ser um projeto divertido e você pode sentir uma conexão maior com suas pedras. Você pode encontrar uma lista dos diferentes tipos de símbolos no site https://www.simbolos.net.br/runas/. O material que você usar deve ser liso e macio para evitar se cortar durante a leitura. Encontre um local calmo e ensolarado virado para o norte. Escolha uma área da sua casa ou jardim que seja calma e privada. Um local com bastante luz cria um ambiente positivo e claro para a leitura. Se possível, fique virado para o norte, pois a posição o colocará na direção dos deuses da mitologia nórdica, o que pode fortalecer o poder da leitura. Algumas pessoas preferem fazer a leitura de runas à noite, cerca de meia-noite, pois essa é conhecida como a hora das bruxas. Escolha um horário que seja mais confortável e calmo para você, permitindo que fique em um estado positivo. Coloque um pano branco limpo em uma mesa ou no chão. Isso agirá como o pano de leitura de runas, onde você colocará as pedras. Use um que seja grande o suficiente para conter várias pedras, ficando bem plano na mesa ou no chão. Um pano branco facilita na hora de ler as pedras e evita que elas sujem. Se quiser criar um hábito de ler as runas, invista em um pano de leitura de uma loja de espiritualidade ou na internet. Assim, você poderá usar apenas esse pano para a leitura das pedras rúnicas. Realizando a leitura, concentre-se em uma pergunta ou problema. Você pode escrever a pergunta em um pedaço de papel e colocá-lo na sua frente para pensar nela por um momento. Outra opção é fazer a pergunta em voz alta ou fechar os olhos e focar no problema. Passe 1 ou 2 minutos se concentrando na questão para transferir essa energia às pedras. Por exemplo, você pode escolher uma pergunta ampla, como será o meu futuro? Ou pode perguntar algo específico,
Como receberei uma promoção na próxima semana? Tente trabalhar com uma pergunta ou problema de cada vez. Você pode fazer várias leituras se tiver mais de uma pergunta com que deseja lidar. Coloque as pedras em um saco pequeno e sacuda-as. Sacuda as pedras no saco, focando na pergunta ou no problema ao mesmo tempo. Misture as pedras no pano com as mãos se preferir tocá-las. Outra opção é colocar as pedras no chão e usar as mãos para misturá-las. Deixe-as viradas para baixo para não conseguir ver os símbolos. Selecione 3 pedras para fazer uma leitura simples. Espere até se sentir compelido a escolher uma pedra do saco ou da pilha no pano. Em seguida, vire uma de cada vez. Coloque a primeira pedra rúnica à direita, a segunda no meio e a terceira no lado esquerdo. Pegue 5 pedras se quiser uma leitura mais detalhada. Escolha uma de cada vez e vire-as, posicionando-as no pano. Coloque a primeira pedra no meio, formando uma cruz ao redor dela com as outras 4. Coloque a segunda pedra à esquerda da pedra do meio, e a terceira acima da central. A quarta deve ficar abaixo da pedra do meio e a quinta à direita da central. Espalhe 9 pedras no pano para fazer uma leitura mais aleatória. Essa opção é ideal se você quiser ter um senso mais amplo do seu trajeto espiritual e do seu futuro. Escolha 9 pedras rúnicas do saco ou da pilha, segurando cada uma por 1 ou 2 minutos. Em seguida, espalhe-as no pano. Perceba quais pedras caem no centro do pano e quais caem perto das bordas. Você também deve notar quais caem viradas para cima e para baixo. Interpretando a leitura. Examine a ordem das runas se tiver selecionado 3 pedras. Olhe para a primeira que você colocou à direita. Ela representa a sua situação atual ou a pergunta que fez. A segunda, no meio, representa um desafio ou um problema que você deve resolver. A terceira, à esquerda, significa uma ação ou uma decisão que você precisa tomar para lidar com o desafio. Pesquise o símbolo da runa para entender melhor o significado. Procure uma lista online dos símbolos rúnicos ou leia o livro que veio com o conjunto de pedras. Por exemplo, se estiver tentando obter uma resposta à pergunta: receberei uma promoção? Você pode obter uma primeira pedra que interprete a sua situação atual no trabalho. A segunda apresentará um desafio ou um problema no trabalho que você precisa resolver para aumentar suas chances de obter uma promoção. A terceira representará uma possível solução ao problema no trabalho. Verifique a ordem das runas se tiver usado 5 pedras. Dê uma olhada nas 3 pedras horizontais. A primeira, a segunda e a quinta. Para determinar seu passado, presente e futuro. A pedra rúnica abaixo da central representa um problema que precisa ser resolvido. A que estiver acima da pedra do meio significa uma possível solução ao problema. Por exemplo, se tiver um problema com seus pais em casa, você pode reconhecer os detalhes das suas experiências passadas, presentes e futuras com eles nos símbolos das pedras horizontais. A partir daí, perceba que a runa abaixo da central mostra um problema que está tendo em casa. Olhe para a pedra acima da central para obter uma possível solução à situação com seus pais para
poder prosseguir. Analise a runa do centro para avaliar sua vida atual se tiver espalhado as pedras. Olhe para a pedra que caiu no meio quando você as espalhou. Tal runa geralmente fala sobre a sua situação atual ou onde você está no presente. Medite no que o símbolo significa para você quando pensa em qualquer pergunta ou problema com que está lidando no presente. Por exemplo, talvez você esteja pensando em como lidar com o problema que está tendo com sua parceira. O símbolo rúnico no centro pode ajudá-lo a entender melhor a situação. Veja as runas viradas para baixo para determinar seu futuro. As pedras rúnicas que caíram viradas para baixo quando você as espalhou estão escondidas e relacionadas a um período que você ainda não consegue ver. Vire-as e pesquise os símbolos para determinar como será seu futuro. Por exemplo, talvez perceba que seu futuro não prevê que você ainda estará com sua parceira atual devido aos símbolos representados nas pedras. Quando as pedras estiverem prevendo seu futuro, você pode não ter 100% de certeza do que todas significam mesmo quando pesquisar os símbolos. Com o tempo, eles farão mais sentido. Analise as runas nas bordas para determinar as influências externas na sua vida. Qualquer pedra que tenha ficado nas bordas quando você as espalhou representa as pessoas ou eventos que estão influenciando suas ações ou pensamentos. A influência externa pode ser uma força positiva e ajudá-lo a alcançar uma meta ou uma aspiração. Por exemplo, pode haver uma pessoa que seja uma influência externa positiva e que o ajudará a superar o seu relacionamento atual. Em alguns casos, pode ser uma influência negativa que o está chateando ou que você precisa resolver para seguir em frente. Por exemplo, pode haver alguém próximo que esteja dificultando para você superar o relacionamento.